Atenção, chegada! Aí, ó, esse professor aí que eu falei que era maneirão, ó. Vem aqui por meio desta, fazer essa reclamação aí, que eu acho que os professores estão enlouquecendo nessa quarentena. Esse menino aí é meu vizinho, sabe? Aí eu tenho visto que ele tem dado uns gritos aí, tem insinuado que tá dando aula sozinho dentro de casa. Aí nós estamos preocupados aí, nós estamos já assinando uma petição pra entrar aí na casa desse rapaz e ver o que tá acontecendo com ele, se ele tá bem, né? Olá, meus amigos que entraram nessa medida insana, ativando o seu modo insana. Comigo aqui, vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre... Revolução Russa. Vale lembrar que a Rússia, antes da Revolução, era um país muito diferente dos outros países da Europa Ocidental. No caso da Rússia, o país ainda vivia numa estrutura pautada na questão do feudalismo. A essência econômica feudal, agrária da Rússia permaneceu durante muito tempo, com a dinastia Romanov. Round 1, fight! Na virada do século XIX para o século XX, na Rússia, começou a acontecer uma explosão de ideias ligadas ao marxismo. A falta de liberdade coordenada pelo czar Nicolau II também contribuía para um ambiente hostil e muito difícil de se proliferar ideias, mas é durante a repressão que surge a luta. Comrade Zangief, you have made your country proud and shown that the Soviet spirit can overcome all obstacles. Now it's time to celebrate in the appropriate Russian fashion. O Zangief, que era um exemplo, né, do comunismo, o fantasma do comunismo, de sunguinha vermelha e amarela, bota, sempre detalhes nas cores da União Soviética, e feio pra caramba, pra mostrar que o comunismo era ruim, era feio, era cruel. A intenção sempre foi mostrar o comunismo como ruim. Em 1903, na Rússia, o partido que agrupava a maior quantidade de pessoas ligadas à esquerda se rompeu. Dali surgiram os bolcheviques e os mencheviques. Olá, meus queridas. Eu sou o líder dos mencheviques, Plenakov. Eu defender um partido mais amplo, de massas. Mas a nossa revolução pode ser reajustar o sistema capitalista com reformas e não uma revolução proletária.
Atenção, camarada! Sou Vladimir Ilyich Lenin. Sou líder dos bolcheviques. Com as ideias marxistas, eu na vanguarda montarei uma vanguarda consecutiva e assim atingiremos a revolução proletária. Mas enquanto isso, olha o que fazia o Nicolau II, grande czar da Rússia. Guerra ao Japão! Lúcio acha que vai entrar no Japão e vai pegar japonês? Lúcio não vai chegar no japonês não. Oriental também tem soldado combatente. Vamos combater os russos. Em decorrência do grande fracasso de Nicolau II com essa guerra com o Japão, aconteceram várias manifestações e uma delas, em 1905, terminou em um quebra-pau que matou 1.200 homens. Ficou conhecido como Domingo Sagrado. Cedendo às reivindicações da Duma, o parlamento russo, eu declaro o Manifesto de Outono, tornando a Rússia uma monarquia parlamentar. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi muito lamentável, pois perderam muitos homens e não conseguiram um resultado satisfatório, visto que, em meio a essa turbulência de guerra, uma revolução socialista se instaura no seu país. A Revolução Russa teve dois momentos cruciais. Neste outubro vermelho, eu, representante dos bolcheviques, declaro: a Rússia será uma república livre do capitalismo. Meus amigos, os bolcheviques, liderados por Lenin, depuseram Kerensky do poder e assumiram o trono, ou melhor, o governo da Rússia dessa época. Após a tomada do poder pelos bolcheviques, Lenin, seu líder, fundou o Conselho Comissários do Povo. Nesse conselho, o objetivo era que o povo tivesse uma participação efetiva no governo, transformando assim a Rússia numa república socialista. Trotsky foi outra figura muito importante nesse processo revolucionário russo. Indicado por Lenin para assumir o comando do Exército Vermelho, ele ajudou a inspirar esse espírito socialista revolucionário no povo e principalmente nesse exército chamado de Exército Vermelho. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Tô vendo. Ó, tô fazendo de tudo pra ver. Estão entendendo? Pera aí. Acho que tô vendo, tô vendo. Tô vendo sim. Rapaz, uma revolução socialista em pleno século XX, olha. Esse pessoal me surpreendeu. Mas vocês acham que ficou tudo de boa, na paz? Sabe uma palavra que move tudo? Reforma agrária. Falou nisso. Os ricos ficam desesperados. É isso aí, confusão. Com essa reforma agrária, as terras foram divididas de maneira igualitária entre as pessoas. Todo mundo podia produzir. E isso gerou um desconforto nos grandes latifundiários. As fábricas, as empresas, tudo que era propriedade privada foi confiscada pelo Estado, tornando uma república definitivamente socialista. Mas isso gerou muitos problemas. Essa foi a prerrogativa que uma elite financeira ligadas à Itália, ligadas à Inglaterra, aos Estados Unidos e à França, que não queriam o socialismo se espalhando, de alguma forma apoiaram o chamado Exército Branco, montado para combater o Exército Vermelho revolucionário. A intenção sempre foi essa ideia aí na Guerra Fria, mostrar o comunismo como ruim, o fantasma do comunismo. Mas por mais que o Exército Branco
seja apoiado por essa elite intelectual e elite financeira e econômica mundial, que formam os blocos capitalistas mais consistentes do mundo, isso não foi suficiente para abalar a estrutura da Rússia socialista. O Exército Vermelho venceu essa guerra civil, mas a Europa capitalista fez de tudo para sabotar, né? Eles fizeram um cordão de isolamento com a Rússia, evitando que eles tivessem relações econômicas mais consistentes com esses países. A intenção sempre foi essa ideia aí na Guerra Fria, mostrar o comunismo como ruim, o fantasma do comunismo. Com isso também aconteceu o chamado cordão sanitário, fazendo com que houvesse uma retenção para evitar com que a doutrina comunista socialista se espalhasse em matéria de ideologia pela Europa. Com o tempo, alguns sinais de caída nessa proposta socialista foram dando sinais e Lenin foi obrigado a enviar um pacote de medidas chamada de NEP. O NEP se chamava Nova Política Econômica e dava uma abertura para um sistema capitalista poder se fazer vigorar na Rússia. Esse NEP, a Nova Política Econômica, foi feita para poder aliviar um pouco dessas tensões que aconteciam na União Soviética. Assim, haveria uma abertura para o sistema capitalista, ou seja, alguns pequenos proprietários de pequenas empresas poderiam montar suas empresas de forma privada, sem uma interferência direta do Estado, como era a proposta socialista. Com isso, Lenin propôs uma abertura do sistema socialista. Com a morte de Lenin em 1922, ficou uma briga pela liderança desse partido e a instrução dos próximos passos para a República Socialista Soviética. De um lado, Trotsky queria a expansão do sistema socialista por toda a Europa. Por outro lado, Stalin queria uma consolidação mais... Por outro lado, Stalin queria que aquilo se perpetuasse primeiramente na Rússia e depois eles pensariam em uma propagação por toda a Europa. Me chamo Stalin. Já estou me sentindo rei. Persegui meus opositores depois de ganhar de Trotsky na liderança do Partido Comunista. Eu estou sendo seguida. Acho que tem alguém atrás de mim. Vou perseguir e vou matar todos os meus opositores. Montarei uma ditadura e não deixarei ninguém discordar de mim. Pessoal, os planos quinquenais de Stalin colocou a Rússia num outro patamar de industrialização. A Rússia desenvolveu muito bem sua indústria de base, mas a indústria de bens de consumo não acompanhou o ritmo. E esse problema levou a Rússia a uma crise muito intensa nos anos 80, o que não conseguiu dar sequência ao projeto socialista no país, principalmente em nível de sua expansão. Foi ali que vários países começaram a se desmembrar, gerando um desconforto mundial em todos os países que faziam parte da União Soviética, assim gerando em 1989 para 90, a finalmente derrocada do sistema socialista real no mundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai propor novos assuntos e novas ideias para você estar sempre ligado e aprendendo história de uma maneira divertida e eficaz. Assim, no meu modo insana de ser.